Eu sempre pensei que tinha a vida perfeita. Casada com Cláudia há mais de 15 anos, pai de Rafael, um garoto esperto de 14, e Joana, minha princesa de 12. Nossa vida era tranquila. Eu era gerente de uma fábrica de peças automotivas e Cláudia, até poucos anos atrás, era professora. Mas quando Joana nasceu, decidimos juntos que seria melhor ela se dedicar integralmente às crianças e ao lar. Achei que tudo estava seguindo o caminho certo. No entanto, com o tempo as coisas mudaram. Cláudia parecia mais cansada e distraída, como se algo estivesse drenando a energia dela. Ela parou de cuidar de si mesma, e não estou falando apenas da aparência. Era como se o brilho que eu tanto admirava nela estivesse desaparecido. E o pior, ela mal me tocava. Tentei me aproximar de várias formas, mas parecia que estava falando com uma parede. Eu sentia a falta do carinho e da conexão, de algo que nós costumávamos ter, mas agora parecia distante e com o tempo me senti invisível dentro da minha própria casa. Comecei a pensar, será que o problema estava em mim? Talvez eu não estivesse sendo o marido que ela precisava, ou talvez simplesmente não me amasse mais. Mas sempre que eu tentava falar isso, Cláudia me cortava dizendo que estava cansada demais para qualquer conversa, e assim dia após dia a distância entre nós só crescia. Enquanto a situação em casa piorava, minha vida no trabalho seguia outro rumo. Mônica, minha chefe, sempre foi uma mulher de presença forte. Aos 40 anos, ela era uma mulher bem-sucedida, solteira e tinha uma postura firme em todas as reuniões. Era difícil não admirar a maneira como ela comandava a equipe, como lidava com as dificuldades, e aos poucos começamos a conversar mais. No início era só sobre o trabalho, claro, mas com o tempo as conversas se tornaram mais pessoais. A primeira vez que falei sobre meus problemas em casa com Mônica, não tinha intenção de ir tão a fundo. Era só um desabafo. Ela perguntou como estavam as coisas e, sem perceber, comecei a contar como me sentia em relação a Cláudia. Falei sobre as frustrações, sobre a solidão que sentia mesmo estando em um casamento. Mônica me ouviu com muita atenção, algo que eu não estava acostumado a ter em casa. As viagens de trabalho começaram a ficar mais frequentes. Em cada uma delas, Mônica e eu passávamos mais tempo juntos. Almoços de negócio se estendiam em conversas, piadas, e antes que eu percebesse, estava rindo com ela de uma forma que não fazia muito tempo. Eu senti algo diferente, algo que não sentia com Cláudia há anos. O que começou com uma amizade logo se transformou em algo mais profundo, uma conexão que para mim estava perdida há muito tempo. Aquela viagem foi decisiva. Era uma noite fria e estávamos no lobby do hotel depois de uma reunião cansativa. Mônica estava tão próxima e eu sabia que o que estávamos fazendo não era certo, mas ao mesmo tempo não conseguia evitar. Ela colocou as mãos sobre a minha enquanto conversávamos, e foi nesse momento que cruzamos a linha que eu nunca imaginei atravessar. Não foi planejado, mas aconteceu. Após aquela noite, o peso do que fizemos me atormentava. Mônica, percebendo minha confusão, me disse que não me pressionaria. Ela entendia que minha vida familiar era complicada, e me prometeu que só iríamos resolver isso depois que eu contasse a verdade para Cláudia. Eu não sabia o que fazer. De um lado estava minha família, meus filhos e a vida que eu construí com Cláudia. Do outro estava Mônica, uma mulher que me entendia e me dava a atenção que eu tanto desejava. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria que fazer uma escolha, mas o que mais me assustava era o impacto dessa decisão. A tensão dentro de casa começou a transbordar. Rafael e Joana, mesmo sem saber o que estava acontecendo, perceberam que algo estava errado. Nossos jantares eram silenciosos, e as poucas conversas que tínhamos terminavam em discussões bobas. Eu tentei manter as aparências, mas era impossível. Um dia Rafael chegou em casa machucado. Ele havia brigado com um colega na escola e quando Cláudio o questionou, ele revelou que a briga aconteceu porque o colega disse que os pais estavam se separando. Meu coração parou. Como alguém poderia saber? Será que Rafael escutou alguma conversa? Ele me olhou esperando que eu dissesse algo, mas fiquei em silêncio. O peso da culpa me sufocava, e a única coisa que eu consegui fazer foi pedir para que ele fosse para o quarto. Naquele momento eu vi que o impacto das minhas ações estavam tendo na minha família. Não era só entre eu e Cláudia, eram nossos filhos que estavam sendo afetados, e eu me perguntava, será que era tarde demais para consertar as coisas? Enquanto Rafael se trocava no quarto, eu permaneci imóvel por alguns minutos. Queria conversar com ele, explicar o quanto os adultos podem ser complicados e dizer que ele não precisava carregar aquele peso, que o que estava acontecendo era culpa minha e de sua mãe, não dele. No entanto, antes que eu pudesse me mover, algo dentro de mim se quebrou. O que eu poderia dizer que faria diferença agora? Rafael havia brigado na escola porque, de alguma forma, ele sentia que sua família estava se desintegrando. E quando eu soube que a briga foi para proteger a sua irmã, meu coração ficou ainda mais pesado.
Ele não estava apenas lidando com a própria dor, estava tentando proteger Joana, como se já estivesse assumindo uma responsabilidade maior do que deveria para a sua idade. Quando sentei ao seu lado na cama, tudo que eu consegui sentir foi uma culpa esmagadora. Queria pedir desculpas, mas as palavras me falhavam. Era como se todo o peso das minhas decisões estivesse me sufocando ali. Rafael, deitado na cama, tentava esconder as lágrimas, e naquele instante percebi o quanto ele estava sendo afetado. Eu queria dizer que ele não precisava brigar, que violência nunca era a resposta. Queria dizer que ele não deveria carregar esse fardo, mas não conseguia. O nó na minha garganta era grande demais. Sabia que ele estava lutando para entender que o mundo estava desmoronando, e que a dor que ele sentia era reflexo direto das minhas ações. Não importava o que eu dissesse agora, o impacto já havia sido causado. A única coisa que consegui fazer foi abraçá-lo, e naquele abraço senti toda a confusão, tristeza e o medo dele. Ele não queria que nós nos separássemos. Essa era a verdade simples e crua. Rafael ainda era uma criança tentando entender algo muito maior do que ele. E o que mais me devastava era que, de certa forma, ele já sabia que nossa família estava por um fim. Saí do quarto com um peso enorme no peito. Estava cada vez mais claro que minhas escolhas não apenas afetavam a mim e a Cláudia, mas estavam desestruturando a vida dos meus filhos. Eu sabia que a separação poderia quebrar algo neles que talvez nunca fosse reparado. Eu estava diante de um precipício, preso entre o arrependimento e a incerteza. A cada dia o arrependimento crescia dentro de mim. Eu sabia que precisava contar a verdade, mas o medo de destruir minha família me paralisava. Mônica foi paciente como me prometeu, mas eu sabia que ela esperava uma decisão. Eu estava preso em um ciclo de culpa e incerteza. Tentei me convencer de que o melhor era continuar como estava, mas eu sabia que isso não era sustentável. Naquela noite sentei-me no sofá ao lado de Cláudia, que assistia a TV com um olhar distante. Eu olhei e me perguntei como chegamos àquele ponto. Será que tudo poderia ter sido evitado? Será que em algum momento deixei de ser o homem que ela amava? Eu não sabia a resposta. Respirei fundo, preparando-me para o que estava por vir. Sabia que precisava contar a verdade, enfrentar as consequências dos meus atos. E agora eu me pergunto, será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter procurado fora o que não estava encontrando em casa? O que vocês fariam no meu lugar? E com isso chegamos ao fim de mais um. Vocês fariam diferente? Se você chegou até aqui, deixa nos comentários o que vocês fariam. Não esquece também de curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o desenvolvimento do canal. Até um próximo vídeo e fui!